Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos vós, caríssimos irmãos, família Canção Nova. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco vou percorrendo passo a passo o IUCAT para nos familiarizarmos também com o que é essencial na nossa fé e para sermos cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus, que nos pede para crescermos na intimidade com Ele. E por isso, um dos meios mais eficazes para esta intimidade passa efetivamente por uma confissão bem feita e, portanto, por uma participação consciente do sacramento da reconciliação ou da penitência. Como já vimos, pode-se dar vários nomes, todos eles são importantes e traduzem sempre uma parte do sacramento, mas sobretudo aquilo que queremos acentuar, mais a parte do penitente, mais a parte de Deus, mais aquilo que nos leva a aperfeiçoarmos acima de tudo. Uma das perguntas que o Catecismo nos faz: o que é a penitência? É a reparação de uma injustiça cometida. Ela não deve acontecer apenas na cabeça, mas tem de se exteriorizar em atos de amor e em compromisso a favor dos outros. Também se faz penitência rezando, jejuando e promovendo os pobres espirituais e materialmente falando. Portanto, assim como acontece, digamos, com as penas em termos de crimes, não é? Às vezes há pessoas que, por excesso de velocidade, conduzem muitas vezes, não é? Embora sejam multadas, mas percebe-se que apesar de muitas multas, a pessoa não se corrigiu, continua a ter um excesso de velocidade grande, então vai ter uma pena, digamos, em vez de ir preso, não é? Até porque não é uma pessoa criminosa, não faz, tirando esse excesso na condução, vai, por exemplo, fazer um trabalho comunitário, não é? Às vezes é importante levar a pessoa aos hospitais para ver as consequências dos acidentes, da gravidade, não é? E outra vez é pôr a pessoa a fazer um trabalho, digamos, social, limpeza de ruas, algum trabalho que possa ajudar a pessoa também a tomar consciência que, quando se excede na sua velocidade, pode pôr em perigo também a vida dos outros. Então, lembrar-se mais dos outros, lembrar-se de que há quem possa precisar mais. E repito, e o Catecismo sublinha bem isto, portanto, não se trata de uma coisa meramente racional, não é? Mas tem que nos envolver a todos, não é? E, portanto, é algo que vai reparar, não é, as injustiças que nós cometemos. Portanto, porque sem esta correção, sem esta reparação, também nós não conseguiríamos corrigir-nos tão facilmente, não é? Então é importante que eu, além de estar arrependido e de pedir perdão na confissão, eu faça alguma coisa que me ajude a corrigir, que me ajude a melhorar. Vou dar um exemplo muito simples, mas todos nós, na nossa instrução primária, o chamado primeiro ciclo, quando porventura tivéssemos a infelicidade de dar um erro em português, tínhamos que fazer não sei quantas vezes aquela palavra, não é? exercitar aquela palavra de tal forma que a pessoa não cometesse os mesmos erros ortográficos
na composição seguinte. Portanto, era alguma coisa que não era para nos castigar, mas para nos ajudar a melhorar, não é? Porque é sempre isso que está em causa. E daí possa passar pela oração, porque também se é verdade que alguém não reza, não sabe o que é rezar, também só exercitando é que pode fazê-lo, não é? Pode passar pelo jejum, pois tomar consciência que eu dependo de Deus e dependo dos outros, não é? O jejum tem esta vertente, tem esta finalidade, ajudar-me sempre a perceber que nós não somos autossuficientes, não nos bastamos a nós mesmos, mas sim precisamos sempre uns dos outros. É por isso que se faz jejum, não se esqueçam, não se faz jejum por causa também há o jejum por causa da elegância, não é? E hoje em dia a questão dos corpos muito esbeltos, mas aqui o jejum é nesse sentido de ajudar-me a compreender que eu dependo mais de Deus e dos outros. E promovendo, sobretudo, também essa ajuda espiritual e material aos outros no dia-a-dia da vida. O que pressupõe fundamentalmente que para um cristão obter o perdão dos pecados no sacramento da reconciliação. Portanto, o que é que pressupõe este perdão? Pois pressupõe-se que para o perdão dos pecados que haja um penitente, isto é, a pessoa que se converta e o sacerdote que lhe dá a absolvição dos pecados em nome de Deus. Portanto, basta isto, não é? Uma pessoa que está ali, que é penitente, pode acontecer, e acontece algumas vezes nos encontros de sacerdotes, em que, estando vários sacerdotes, promove-se uma celebração penitencial e os padres são os primeiros a reconciliar-se. Portanto, um é penitente, o outro é confessor, depois invertemos naturalmente a posição, o que era penitente passou a confessor e vice-versa. Portanto, para haver o verdadeiro sacramento da reconciliação tem que haver sempre um penitente e um confessor, não é? E o confessor é aquele que vai estar na pessoa de Cristo, portanto acolhe com amor, com cuidado para ajudar o irmão a recomeçar de novo naturalmente. E como é que se constitui a confissão? Em cada confissão pertencem, como já frisei noutros programas, um bom exame de consciência, o arrependimento, o propósito de emenda, a confissão verdadeiramente dita e a penitência. Portanto, tudo isso. Depois o catecismo, na sua versão mais, digamos, profunda, desde o número 1450 até ao número 1494, aprofunda muito mais esta realidade. Pronto, estão a ver, aqui dá-se uma resposta muito simples, os tais 5 passos, não é? Exame de consciência, arrependimento, propósito, confissão e penitência, mas aqui, num conjunto de números, cerca de 40 números mais ou menos, nós encontramos muita matéria para percebermos a riqueza deste sacramento. Que pecados temos mesmo que confessar? Sabemos que há 2 tipos grandes de pecados. Pecados graves e pecados veniais. Não é? É evidente que os que temos de confessar sempre são os graves. E graves são aqueles que cortam a nossa relação com Deus e com os irmãos. Não é? Portanto, essa consciência do que é. Certamente existem embaraços quanto à confissão, superá-los é já o primeiro passo para se tornar interiormente saudável. Frequentemente ajudar a pensar que também o Papa tem de ter coragem para confessar os seus erros e fraquezas a outro sacerdote e, deste modo, a Deus. Só em circunstâncias existenciais graves, como na guerra, num ataque aéreo, ou num grupo de pessoas que se encontram em risco de vida, pode um sacerdote dar a absolução a um grupo de pessoas sem que antes tenha feito a confissão pessoal. Ou seja, aqui levanta-se uma outra questão. Nós conhecemos a confissão como um momento individual em que inicialmente fiz o meu exame de consciência e depois aproximo-me do sacerdote. O exame de consciência com arrependimento e com o propósito de emenda, né? E depois aproximo-me do sacerdote. Ora, há circunstâncias em que eu preciso de poder não me aproximar só de um sacerdote porque há muitos penitentes e há só um sacerdote. E depois do tempo de espera,
naturalmente podia ser muito longo para os últimos e não era viável, naturalmente. Então, nessas circunstâncias, por haver falta de sacerdotes, por não haver outra situação, não é ser possível arranjar mais sacerdotes, num perímetro, será, de 100 km, então a Igreja permite que se dê uma absolvição coletiva, mesmo sem que a pessoa individualmente tenha confessado os seus pecados. Depois aqui também se geram alguns problemas pastorais, né? Que é sacerdotes que decidem só fazer desta forma e outros só fazem. Pronto. Sabemos que sempre quem orienta uma diocese é um bispo, portanto, se o bispo der orientações para se poder confessar só desta forma, absolvendo coletivamente os pecados, pois seguimos a norma do bispo. Mas se o bispo disser que isso só fica para a última instância, temos que seguir a orientação do bispo. Por exemplo, em tempo de pandemia, houve necessidade de, porventura, absolver de forma coletiva, sem o atendimento individual. Mas é uma exceção. Por causa, se fosse de forma individual, podia haver perigo de contágio, né, do vírus, mas perceber claramente que é preciso também não banalizar, porque, e muito menos fazer isto que eu vou dizer agora a seguir, né? Imaginemos fazermos uma celebração coletiva para absolver os pecados todos e depois dizer, agora quem tiver pecados graves, aproxime-se dos sacerdotes. Isto nunca pode ser dito, porque a pessoa não se vai sentir à vontade, e se porventura até for, pode haver um mais corajoso que diga assim, eu tenho necessidade. Bom pensar então que aquilo fez de grave, que aquilo é um grande pecador, portanto, estaríamos a humilhar mais a pessoa. Pode ser dito, sim, que depois, nos próximos dias, né, a pessoa vá-se procurar um sacerdote para se confessar, aí é menor a gravidade. Mas só usarmos esta circunstância quando não há outra. Ou porque só um sacerdote para muita gente, ou porque há um perigo iminente de morte, porque um avião, aliás, é o que diz o próprio direito canónico sacramental, um avião está na iminência de poder cair, estamos num navio, num naufrágio, estamos perante um terremoto. Enfim, pode haver circunstâncias, né, em que seja permitido essa absolvição coletiva, mas de preferência sempre a absolvição individual. A confissão e a absolvição individual. Pode acontecer, e o próprio ritual da penitência também prevê isso, que haja, e esse até era o ideal, né, uma celebração comunitária penitencial que consta do seguinte: uma proclamação de um texto do Evangelho, um bom exame de consciência, onde os penitentes estão a ouvir, através de perguntas que são feitas, como é que está a sua consciência, estão a ser ajudados a examinar a sua consciência, e depois haver muitos sacerdotes, de tal forma que as pessoas rapidamente se aproximam do sacerdote e se confessam. Também é importante, isto apenas são notas mais pastorais, termos esta consciência. Na confissão não se deve fazer direção espiritual. São duas coisas distintas, não é? Na confissão é para eu verbalizar os meus pecados. Pequei neste aspecto, naquele outro, nesta circunstância, naquela outra, mas nunca estar ali, digamos, a fazer muitas perguntas ao sacerdote, com muitas dúvidas, porque se há 100 penitentes à espera, vão esperar uma hora, não é? Portanto, a direção espiritual é pedir orientações para que o sacerdote oriente no caminho da vida da pessoa, não é? E isso às vezes pode implicar mais tempo, naturalmente, não é? Não é que o padre vai fazer caminho com outra pessoa, mas vai apenas dando pistas orientadoras. E vai fazer caminho com, não é? Mas na confissão temos que ser mais breves, mais céleres, não é? Então perceber claramente, disse os meus pecados, o sacerdote dá-me alguma orientação e dá-me a absolvição e eu parto para depois cumprir a penitência. Agora, exagerar demasiado na confissão e fazer mistura de confissão com direção espiritual, isso naturalmente não é aconselhável. Até mesmo pode acontecer isto.
haver um sacerdote para a direção espiritual e outro para confessor, não é? Pode ser o mesmo, sem dúvida, mas pode ser também diferente e às vezes até pode ser de salutar. Portanto, ter consciência de que são duas realidades que nós devemos distinguir sempre. Os pecados graves que forem recordados no exame de consciência, pormenorizados e que ainda não foram confessados, só podem ser confessados em circunstâncias normais, numa confissão individual. Portanto, sempre que eu faço exame de consciência e me apercebo que posso ter um pecado grave que não confessei, então vou confessá-lo, não é? Mas também é importante, para termos uma consciência bem formada, porque isto pode acontecer, porque há pecados graves que se confessam e parece que ficam sempre a pesar na consciência, não é? Também isso não é bom. É importante que eu tenha consciência de que estou arrependido e, portanto, confessei-me arrependido, aquele pecado está perdoado. Não posso duvidar do amor de Deus, não é? E às vezes há pessoas que têm tendência a pedir sempre perdão do mesmo pecado de que já se confessaram N vezes, não é? Quando eu estou arrependido, seja qual for o pecado, da maior gravidade possível e imaginária, eu arrependi-me, confessei este pecado, fica perdoado. Deus não volta atrás, não é? Agora, mas depois há muita confusão, mas eu não esqueço, eu lembro-me sempre dos meus pecados. Pois, nós temos uma memória que nos permite lembrar o bem e o mal, sem dúvida. Isto até se usa muito na questão das pessoas, quando se zangam duas pessoas, dizem, eu até lhe perdoo, mas não me esqueço. É normal que não esqueçamos. Já alguém se imaginou com falta de memória? Não é? Imaginei que de repente perdíamos a memória e, portanto, não tínhamos nada, não lembrávamos nada. Isso era mau para nós. Era muito, muito, muito infeliz. Então eu preciso da minha memória para me lembrar das coisas boas e das coisas más. Mas é evidente, e também aqui é importante ter esta consciência, que eu não posso apagar a memória de um dia para o outro, e oxalá nunca aconteça isso, mesmo com fruto das doenças, mas é verdade também que se eu perdoar à pessoa que me ofendeu ou a quem eu ofendi, eu vou me lembrar menos vezes desse acontecimento. Portanto, a questão de, eu já perdoei, mas nunca me esqueci disto. Muito bem, até aqui não há nenhum mal. Mas queres não lembrar tantas vezes essa situação, então perdoa mesmo. Perdoa de verdade. Mas como é que se perdoa de verdade? Até se for preciso, na própria oração pessoal, dizer, Senhor, eu perdoei àquela pessoa. Eu não quero mal daquela pessoa. Então eu desejar o perdão, porque até posso não conseguir me encontrar com ela, não é? Mas perdoar-lhe. E quanto mais eu perdoar, mais em paz fico. E porque perdoo, não me lembro. Se não me perdoar, vou lembrar-me constantemente daquela situação. Pronto. Então a nossa memória está um pouco em função também do perdão ou não perdão. Não é? Se eu não perdoar, recordo mais vezes. Se perdoar, vou-me esquecendo. Porque fico na normalidade das circunstâncias. Portanto, terem consciência que esta relação do perdão com a memória também faz muita falta e faz-nos bem ter isto bem presente. Quando e com que frequência se devem confessar os pecados graves? Os pecados graves devem ser confessados a partir da idade da razão. 7 anos, enfim. A Igreja recomenda vivamente fazê-lo uma vez em cada ano. Em todo o caso, devemos confessar-nos antes de receber a Sagrada Comunhão. E se houvermos cometido algum pecado grave. Portanto, sempre que eu tenho consciência de que cometi um pecado grave, devo-me confessar. Eu não vou estar à espera de um ano. Imaginemos que eu tenho uma dor, mas só tenho consulta marcada para que daqui a 6 meses. Mas deu-me uma dor muito forte. Mas eu só tenho médico daqui a 6 meses. Não, eu vou às urgências, não é? Não vou esperar 6 meses para que aquela dor me vá passar, não é? O mesmo se passa na confissão. Mas eu aprendi a confessar-me na Páscoa.
mas estamos no mês de agosto, portanto ainda falta não sei quantos meses para a Páscoa. Não, eu vou-me confessar antes. Não vou permanecer no pecado. Porque o pecado é uma ferida. Ora, se eu não sou capaz de permanecer numa ferida, numa dor, e quero ser curado porque tenho dores e preciso ficar bem, também na questão do pecado eu tenho que ser perdoado permanentemente. Portanto, então sempre que eu necessitar de me confessar, devo confessar-me. Não é? Nas cidades não acontece muito, mas nas aldeias estamos muito habituados a que os parcos marquem confissões. E vamos àqueles dias confessar-nos, porque até vêm padres de fora, não é o parque da paróquia habitualmente. Mas não temos que esperar só por esse dia. Esse dia é para que a comunidade tenha consciência que se deve reconciliar, naturalmente, e nos momentos fortes da vida isso deve acontecer. Mas fora isso, se há um acontecimento da minha vida pessoal que é importante, eu devo me reconciliar, mesmo que o parque não marque confissões na minha comunidade. Então vou procurar um sacerdote. E há nas catedrais de cada diocese, nas casas habitualmente das congregações religiosas masculinas, há sacerdotes para a atender de confissão, e há igrejas mesmo, até a partir do ano do Jubileu da Misericórdia. Uma das coisas boas que ficou foram igrejas a nível de zona, ou de vigararia, ou de arciprestado, que atendem confissões todos os dias, né? Há igrejas que passaram a basílicas só para ter esse serviço de confissões diariamente. Portanto, há muitos meios onde nós podemos, basta querermos, não é? Também se precisarmos de ir a um médico especialista no estrangeiro, vamos, não é? Temos aqui, há muitos médicos, mas alguém nos aconselhou um especialista naquela área, noutro país qualquer, e a gente, mesmo com dificuldades, vai lá, porque vai procurar saúde. Também nas confissões, pois, há sempre um padre aqui, há o próprio parco da paróquia atende sempre que lhe seja solicitado, não vai. Pode estar, efetivamente, e é aconselhável que os parcos estejam um tempo, digamos, no confessionário, mesmo que não apareça ninguém. Mas isso é uma questão pastoral também, que é interessante quando o parque tem apenas uma comunidade grande, ou duas no máximo. Quando tem muitas comunidades, não tem esta disponibilidade tão fácil, não é? De estar ali. Embora possa reservar um dia para cada paróquia, mas, tirando isso, mesmo que o parque não esteja lá, a pessoa pode solicitar, chegar à beira do parque, assim como quando vai pedir um documento para ser padrinho de batismo ou para ser madrinha de batismo, também pode dizer, Sr. Padre, eu quero me confessar estes dias, não é? E, portanto, a pessoa ter essa vontade, porque o padre não está só para passar documentos, para passar papéis, como se diz na gíria, mas o padre está para atender a pessoa, para aconselhar a pessoa, para ouvir até às vezes um desabafo, uma mágoa. Então, procurar solicitar sempre o parco, porque é também para isso que ele está lá. Então, reparem, confessar os pecados graves, sempre que necessário, não se ficar apenas à espera das confissões da paróquia, nem da altura da Páscoa, mas com normalidade ir-me confessando. E, estando confessado, não tenho necessidade de interromper a Sagrada Comunhão na missa. Só quando me confesso é que vou comungar. Depois deixo de comungar. Disse num programa, eu volto a repetir hoje aqui, a Sagrada Comunhão não é prémio para os justos, mas é remédio para os pecadores. Portanto, eu comungo Jesus na Eucaristia não porque sou melhor do que os outros todos, porque quero ser melhor. É a grande diferença, não é? Então, não havendo pecados mortais, eu posso comungar. Quando há um pecado mortal, devo confessar-me regularmente. Podemos confessar-nos mesmo sem termos cometido pecados graves? Claro que sim, não é? Até porque a confissão regular, eu não estou a ver, por exemplo, os papas, que a gente sabe que se confessam semanalmente ou de 15 a 15 dias, tenham pecados graves, não é? Portanto, não é, os santos confessavam-se todas as semanas, não é? Grande parte dos santos. Ora, não é preciso percebermos que temos um pecado grave para nos confessarmos. A confissão é também o maior dom da cura e da crescente união com o Senhor, mesmo que em sentido estrito não tenhamos de nos confessar. Portanto, o facto de reconhecer as pequenas grãos, as pequenas arestas, as pequenas dificuldades, vão-me permitir que eu, ao confessar-me, esteja não só a querer aperfeiçoar, mesmo aquelas pequenas coisas que
hoje são pequenas, mas amanhã podem ser grandes, e portanto eu quero efetivamente corrigi-las, mas estou também a revestir-me da graça de Deus. Ora, a vantagem da confissão regular e com alguma frequência não é só porque tenho muitos pecados mortais, mas porque eu quero também restabelecer a minha vida com a graça de Deus, revestir-me, assim como quando no batismo saí da fonte batismal revestido de Cristo, também agora na confissão eu quero sair de lá revestido de Cristo. Por que razão os sacerdotes podem perdoar os pecados? Esta pergunta, vista à letra, dizia: ninguém pode perdoar os pecados se não tiver a missão de Deus e esta força que lhe vem do alto, não é? Realmente o perdão concedido ao penitente, por isso são designados em primeiro lugar os bispos e depois os seus presbíteros ou colaboradores. Portanto, de facto, o Senhor quis assim, é vontade do Senhor que seja através daqueles ministros ordenados, neste caso bispo e presbítero, que podem absolver os pecados, não é? Desde que eu vá com arrependimento para esse momento da confissão. Mas que possamos ter uma atenção maior para com este sacramento, não é? Possamos confessar-nos bem, fazer um bom exame de consciência, percebermos a graça que vamos recebendo nesse sacramento e deixando que Deus vá curando as nossas feridas, não é? Então, só por este amor de Deus, só por esta misericórdia de Deus, Ele quer dar-nos a sua bênção para sermos sempre fiéis até à hora da nossa morte. O Senhor Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.